segundo episódio e o tema hoje é sobre como você se olha no espelho, o que você vê. E hoje nós vamos falar sobre se enxergar, não somente se ver. E nada como uma visagista cabeleireira aqui para poder introduzir esse assunto, a gente poder conversar sobre a importância da imagem, de como a gente se comunica. Você sabia que a sua imagem comunica muito sobre você? E eu queria apresentar para vocês a Maria Tereza. Pode também se apresentar, por favor. Prazer, gente. Joia, é um prazer estar aqui. É um prazer partilhar um tema que a gente gosta tanto e partilha, né, dessa mesma temática. E vamos destrinchar esse tema aqui para vocês. Conta pra gente aqui um pouquinho, pro pessoal de casa, o que é o visagismo. Gente, de forma bem simples, bem prática, até para a gente não trazer uma base muito técnica, visagismo nada mais é ismo, estudo, né? E visagismo vem do termo visage, que significa rosto, ou seja, o estudo por trás do rosto. Muito legal. E quando que você começou com essa profissão? Bom, eu vou trazer 3 pontos principais que estão relacionados a fases da vida, ciclos da vida. Primeira fase, a fase tenra, eu gostava muito de desenhar vestidos, eu tinha muita influência de um amigo estilista, e aí eu gostava muito dessa ideia. Depois, na fase da adolescência, eu tinha uma prima que fazia psicologia, e aí eu foquei que eu queria fazer psicologia. E aí, quando eu comecei a trabalhar ali nos primeiros passos de trabalho da vida profissional, eu me deparei com a parte da beleza, porque minha mãe já vinha da área de estética, e aí eu já estava ali naquele meio ali de salão. E quando eu fiz o meu curso, eu conheci o visagismo, e aí eu linkei tudo, né? Porque o visagismo linka tudo. Linka tudo. Moda, psicologia, a arte de embelezar e trazer o embelezamento com essa base. Eu vou falar a noite inteira aqui, porque eu sou apaixonada. Maravilhoso! O primeiro quadro de hoje é o quadro Tá na Cara, como vocês viram no outro episódio, que eu estava aqui com a Priscila. São perguntas rápidas para poder introduzir o assunto, algumas perguntas polêmicas, mas o intuito é que essas perguntas sejam respondidas de maneira breve, para a gente conseguir ir conversando mais para frente. Certo. Primeira pergunta. É verdade que corte, cabelo curto, engorda, deixa o rosto mais gordo? Gente, eu amei essa pergunta, porque não é verdade, tá? A gente tem muito um mito de que cabelo curto engorda, ou cabelo longo é para pessoa jovem, ou cabelo curto é para pessoa madura. Nós fazemos a adaptação, por isso que é visagismo, estudo do rosto. Nós fazemos a adaptação de acordo com os traços faciais, de acordo com a rotina, de acordo com o contexto, com os gostos, que nem nós estávamos conversando um pouco antes da gravação. Sim. E qual que é o traço que você mais gosta em você? Ai, meu Deus. O traço que eu mais gosto, por incrível que pareça, é meu colo. Eu gosto bastante. Eu gosto da minha lateral. Gente, vocês não sabem, mas antes da gente começar, eu falei, eu quero esse lado, porque é o lado que eu ela gosto do falou, meu vamos rosto. trocar de lado. Vamos trocar de lado. Então, assim, eu tenho essa relação, até por trabalhar com isso. Os traços que mais valorizam essa parte da minha ossatura, eu gosto muito porque é marcante, e como uma boa dramática, eu gosto disso. Adorei. E você já chegou a chorar depois de um corte de cabelo? Você já teve essa experiência? Já tive essa experiência, porque o corte de cabelo, ele está relacionado com ciclos, né? Então, a gente corta ou porque está na hora de cortar e que a gente percebeu essa manutenção, ou porque a gente está em algum momento cíclico e a gente quer fazer essa transição. Aconteceu internamente e a gente quer transmitir isso, transbordar para o lado de fora. E aí eu estava num período delicado, e foi logo quando eu me mudei aqui para a cidade. Perdi minha mãe, estava numa cidade nova, não tinha conhecido algum aqui. E aí eu cortei o cabelo, só que eu estava numa fase amando o meu cabelo. Por isso eu amo cabelo curto. Quem me conhece de longas datas, vira e mexe eu corto. Mas naquele período específico era 100% emocional. E aí por isso que é importante esse conhecimento com profissionais que estejam ali dispostos para trabalhar a sua imagem,
Porque a gente faz escolhas emocionais. Então, Sim, no meu caso, foi por escolha emocional. Aí eu chorei, daí depois cortei várias vezes, mas aí já não era esse contexto. E aí era por escolha mesmo de querer ele mais curto. Eu também teve uma vez que eu cortei, assim, que eu super me arrependi. Teve 2 períodos da minha vida que eu tive o cabelo curtíssimo, assim, tipo o Joãozinho mesmo. Uma com 18 anos, que foi minha fase assim, não, agora eu vou ter cabelo curto, agora minha mãe não tá mais aqui comigo, vou fazer o que eu quiser, porque minha mãe mandava meu cabelo. Sim. E aí essa eu amei. E aí depois teve uma outra vez também que eu cortei o cabelo mais aquele picture, né? Uhum. E aí foi numa fase de puerpério. Então, pós-maternidade, a gente quer mudar de cabelo, a gente tá tentando se reconhecer como mulher. E aí eu cortei. Nossa, como eu me arrependi. Eu vejo hoje as fotos, eu fico, meu Deus, como eu tava feia, como eu tava gorda. Mas talvez se eu tivesse feito uma escolha mais consciente e um corte que valorizasse não só por impulso, tipo, ai, meu cabelo tá caindo muito, né? Eu talvez teria gostado mais, foi isso que você falou. Mas é isso mesmo, porque é cíclico, né? Então a gente passa por ciclos, e aí dependendo desse ciclo, essa escolha pode ser consciente ou essa escolha pode ter uma vertente emocional. E quando tem uma vertente emocional, muito provavelmente a gente vai ter um choque aí com essa imagem. Inclusive, por que toda mulher quando se separa pinta o cabelo? Gente, toda mulher separa, fica ruiva ou loira. Já perceberam? Gente, sim. é batata. Você tá vendo a mulher lá, pintou o cabelo de ruiva, ou ela já se separou, ou ela tá separada. Não, isso é muito fato, porque assim, trazendo disso que a gente tá aqui conversando e discutindo, a gente tem uma necessidade natural de linkar no espaço-tempo externo o que está acontecendo internamente. Então, por exemplo, estou numa fase muito legal, acabei de casar, ou acabei de ter um filho, ou estou num contexto X. A gente tem essa necessidade interna de fazer essa ligação externa. Por quê? 70%, agora falando um pouquinho, né, com base, 70% dos nossos receptores sensoriais estão no campo da visão. Então, a gente tem essa necessidade de ligar através da visão, olhar no espelho e linkar esse novo ciclo, esse novo momento, essa nova fase. Então, é natural que ou numa separação, ou numa mudança de cidade, ou após um casamento, ou após diversos contextos, sejam eles felizes ou tristes, que a gente faça esse link externo dessa mudança de ciclo. Já tem pessoas que nunca mudam de cabelo, né? Sim. Essas pessoas seriam mais chatas ou na verdade elas têm medo da mudança, né? Porque tem gente que a vida toda tem o mesmo cabelo, parece um personagem do Homer Simpson. Sim. Porque a pessoa não muda, ela tá sempre com aquele mesmo estilo, mesmo cabelo. Eu não sei você, mas pra mim seria horrível, porque eu todo ano eu mudo de cabelo. Gente, estamos aqui, né, agora falando, já entrando, porque a gente não tem como nessa área de imagem, a gente vai olhar, né, temos personalidade aqui, criativa, dramática, então a gente é da mudança. Mas também tem aquelas personalidades que são mais clássicas, que buscam por segurança. Então essa pessoa que busca por segurança, toda mudança para ela tem que se sentir segura. Então, para ela é muito mais seguro e firme o chão onde ela já conhece. Para fazer alguma mudança, para fazer alguma intervenção na imagem, a gente vai ter vários perfis, mas os mais comuns vai ser funcional no meu dia a dia? Vai me atrapalhar em algum contexto? Porque para essas pessoas, o mais legal e o mais interessante é manter aquilo que é funcional dentro dessa rotina. Até eu tenho uma frase que eu utilizo bastante no salão: o cabelo tem que funcionar das portas do salão para fora. Então, porque o cabelo ali preparado dentro do salão, maravilhoso, mas funciona para essa rotina, funciona para essa cliente, está dentro do que ela gosta, está dentro do que ela se enxerga como beleza, como pessoa, na potência dela. Então, isso é o mais importante. Então, tem pessoas que a potência dela é ser funcional. Então, ela se vê linda, maravilhosa e bem quando ela tá segura, quando ela sabe que não vai ter, por exemplo, surpresas. Ela vai acordar, o cabelo dela vai estar do jeito que ela estava preparada para aquela imagem ali no espelho. Agora, tem pessoas que... hoje meu cabelo tá mais arrepiado, então eu vou usar o brinco assim. Hoje meu cabelo tá mais alinhadinho, então eu vou usar a roupa X. Eu sou assim, eu adoro...
adoro usar o cabelo de formas diferentes. O Sim. meu cabelo ele é bem volumoso, eu tenho bastante cabelo. E aí, às vezes, ele acorda, por ele ser ondulado, às vezes ele acorda mais baixinho. Aí eu tem gosto de hora usar que ele ele- solto, é, uma vibe mais natural. Até coloco sim, um look mais natural, mais sim, mais boho chique. sim, sim. Aí, às vezes, ele acorda mais armado, aí eu passo aquele finalizador pra armar mais, aí eu boto um brincão, um batom vermelho, é tipo, pá, hoje eu tô pra chegar. E quando o cabelo não tá muito legal, eu gosto de prender ele, passar um gel, fazer uma vibe Então. mais clean girl, né? Sim, sim, então. Para quem gosta desse dinamismo, os cortes que promovem isso são interessantes. Mas para pessoas que buscam uma segurança através da imagem, que ela não tenha surpresas, tem a pessoa que gosta da surpresa e ali usa a criatividade, o dinamismo para lidar com essa rotina nas surpresas, mas tem pessoas que gostam de não ter surpresas ali no embelezamento, ali no preparo da rotina e que preferem algo mais clássico, algo mais alinhado, mais sério, e aí tá tudo certo também, porque tem que funcionar das portas do salão para fora. Verdade. Bom, e já como a gente se aprofundou já o assunto, maravilhosa. Vamos agora começando a falar mesmo sobre o visagismo. Muita gente ainda não tem noção. A gente vê muitos daqueles vídeos da pessoa colocando aqueles antes e depois, né? Vídeos daqueles harmonização só com corte de cabelo e barba em homens, né? Que Sim. muda total o rosto. Então, se aprofundando mais ao tema do visagismo, a gente vê também a consultoria de imagem caminhando junto, né? Sim. Você também faz análise de Sim, coloração, e isso agrega muito na parte do cabelo, né? Sim, sim. Qual que seria, assim, para a gente pudesse explicar qual a diferença da consultoria de imagem e da consultoria de visagismo? Bom, vamos lá. Eu até nem uso o termo, porque eu creio que a consultoria de imagem, como é imagem, não tem como a gente desligar um corpo de um rosto, né? Porque, por exemplo, se a gente vê o corpo separado do rosto, a gente não consegue identificar de quem é aquele corpo. Mas se a gente vê um rosto, a gente já identifica. Então está linkado. Durante muito tempo caminhou-se o corpo, o estilo, separado de um rosto. Então ia lá, fazia as proporções corporais e aí não se trabalhava tanto a ideia desse rosto. Mas o rosto é onde está a maior concentração de microexpressões sociais e é onde, por ele, a gente consegue conotar uma personalidade, né? Fazer ali um alinhamento do que funciona para cada pessoa dentro do que ela traz ali para gente. E aí, dentro da consultoria, seja ela por vertente visagista ou seja ela por vertente de moda, né? Porque ambos são segmentos diferentes, mas que trazem caminham juntos. O visagismo está mais linkado à parte da emolduração, né? A emolduração do rosto. Então, nós temos hoje diversos profissionais que são visagistas e que não estão diretamente vinculados à parte capilar, por exemplo. Né? Nós temos visagistas que são designers de interiores, visagistas que são dentistas, visagistas que trabalham com a parte de modelos de óculos, enfim. E aí, a parte da consultoria voltada para moda estava mais vinculada ao estilo. Então, eu acredito que hoje nós estamos caminhando para uma unificação, porque tudo é sobre o ser e tudo é sobre a identidade. Então, se perguntar para mim qual que é a diferença entre um e outro, o que eu poderia trazer, né, dentro dessa abordagem é que uma profissional que está mais ali dentro do seu escopo de trabalho está mais vinculado à moda, ela vai trazer um estudo e uma entrega muito mais rica voltada aos tecidos, voltada à modelagem do corpo, né? Então, vai estar muito vinculada a isso, enquanto no visagismo vai estar muito mais vinculado à personalidade, à rotina, né? Como que essa pessoa se vê, identificação. Se for para separar algo, seria nesse sentido, a veia principal. Até
não me estendendo, mas só até tem algumas clientes que procuram e aí quer saber, por exemplo, a tonalidade da pele, né? Ai, qual que é a minha base? E aí, assim, é onde eu explico muito nesse sentido. Às vezes a gente vai dar uma base, por exemplo, se a pele tem um fundo mais frio, se tem um fundo mais quente, se tem um fundo mais amarelado, se tem um fundo mais azulado, se tem um pouco mais esverdeado, a gente vai dar essa base. Porém, uma profissional visagista que seja consultora também ali na parte de maquiagem, ela vai dar muito mais detalhadamente voltado para maquiagem do que eu, que a minha vertente maior é capilar. Então, eu acho que o que diferencia é muito isso, no nicho da nossa especialização. Porque somos todas consultoras de imagem, porque está relacionado à imagem, mas a especialização muda de acordo com a área principal de atuação. Acho que é isso. No caso, a atuação da Maria Tereza é cabeleireira. Muito mais capilar. Inclusive, fala pro pessoal que você vai inaugurar um espaço. Sim, gente, estou inaugurando um espaço. Na verdade, eu estava muito bem no lugar onde eu estava, só que há uma necessidade da vida de movimento. E eu estou em busca desse movimento até mesmo para que eu possa sair da minha zona de conforto. E para sair da zona de conforto, eu acredito que a gente, não só um movimento interno, mas movimento também daquilo que eu quero deixar como legado, que é justamente esse link entre quem você é internamente, com quem você é externamente, a sua identidade, como você quer expressar essa identidade através das linhas, das cores, das formas, da textura. E nós estamos ampliando um atendimento, né? Mais especializado, né? Para isso. Um atendimento mais completo, né? Isso, então, para você que busca mudar de cabelo, às vezes está passando por uma nova fase, é muito importante o autoconhecimento. Sim. Muitas pessoas estão ligando, né, o visagismo a uma harmonização facial ou apenas a um corte de cabelo que vai mudar, mas na verdade tudo vai em volta de autoconhecimento. A própria consultoria de imagem mesmo, a coloração pessoal que eu faço, tem uma consultoria que eu faço que é de estilo e biotipo. E ela é mais voltada pro corpo. Isso, do Kibe. Até eu ia te perguntar. É muito interessante porque envolve tanta coisa do rosto. Quando eu faço o teste com as minhas clientes, que é um teste bem extenso de um questionário, é engraçado porque são perguntas que a gente nunca parou pra pensar. Tem pergunta lá mostrando qual que é a sua textura do cabelo. Se é um fio fino, com cacheado, ou se é um fio grosso, cacheado, ou se é ondulado. É muito interessante porque a resposta, né, o resultado de todas essas questões vai te dar um diagnóstico. Qual que seria o seu, assim, se você já fez, né? O método Kibe não é a minha abordagem, né? Então, por isso que eu não... você é mais focada isso, método Kibe... Que você comentou um pouquinho sobre dramática. Isso. Aí eu já pensei... nós trabalhamos com os estilos universais, mas sim, eu tenho uma noção do método Kibe. E aí, dentro do método Kibe, eu tô mais pra natural, extravagante, né? Isso. O meu também é natural extravagante. O Satura, né? Aqui, o ombro mais aparente. Isso. E aí, nesse sentido, assim, eu tenho... Eu gosto de roupas funcionais, que aí eu tenho... aí a tríade, né? Que aí tem a parte clássica, a parte que eu trago também um pouco da casual, só que tem que ter o dramático, porque isso está relacionado não só com a minha personalidade, mas também está relacionado com o arquétipo comportamental. Então, assim... tem que ter um pretinho, tem que ter uma dramaticidade, um contraste, precisa do contraste, não dá pra faltar. Então, assim, vocês não vão me ver com uma roupa pastel, por exemplo, né? Então... Isso eu super me identifico, porque eu também, em vários momentos, assim, gostei de um look,
Lindo, mas aí eu já penso, como que eu posso adicionar contraste? Porque eu não consigo usar um look todo clean, todo claro. É como se eu não tivesse me representando. Sim. E a consultoria é exatamente isso. Isso. É você se reconhecer, você aprender a se representar. Então, às vezes você se olha no espelho, mas você não se enxerga. E isso é um grande problema, porque muitas pessoas acabam procurando emagrecer, não que não seja bom, Sim. mas procurando emagrecer, uma autocobrança muito intensa, Sim. fica procurando problemas ao invés de procurar soluções, né? E uma das coisas que eu acho super interessante, que você com certeza já deve ter vivido, é quando a cliente, ela fala assim, todo mundo fala que eu sou tal coisa, mas eu não sou. Sim. Ai, todo mundo fala que eu tenho cara de brava, mas eu não sou brava. Ai, gente, e aí isso é depois muito você legal. ajuda o processo dessa mulher se representar e ela fica assim, ó. Isso Nossa, é muito legal. Isso é muito legal. Conta pra gente alguma história dessa. Isso é muito bom. Porque assim, pegando esse gancho que você trouxe, Joy, a principal base da consultoria visagista, da consultoria de imagem visagista ou consultoria de imagem num contexto geral, é levar essa mulher ao autoconhecimento. Porque a gente linka que o autoconhecimento é somente conhecer características internas. E hoje, até mais disseminado, as pessoas buscam entender um pouquinho as cores que estão presentes nos olhos, a pigmentação da pele, a estrutura capilar. Mas quando a gente começou, não era assim. Então, assim, dentro do que a gente trabalha ali com a cliente, o objetivo principal é promover um autoconhecimento através das cores, das linhas, das formas, das texturas. E dentro disso, eu uso e eu gosto muito de trabalhar essa linha que não é sobre transformar, e sim sobre potencializar uma beleza. E aí, qual que é a diferença? Quando você transforma a pessoa, você pode trazer uma comunicação visual super elevada, mas a pessoa pode não se sentir elevada porque está num polo muito distante da identidade, da característica, da rotina, dos valores. Já viu pessoas, com certeza, e você que está vendo aí a gente, com certeza já viu ou já passou por contextos assim, você vai ali no shopping com umas amigas ou já viu pessoa em algum lugar com uma roupa, a roupa estava bonita, a maquiagem estava bonita, o cabelo estava estruturado, estava incrível, mas parecia que a pessoa não se encaixava para aquela imagem. Por que que isso acontece? Porque a nossa imagem, além das cores, das formas, das linhas e das texturas presentes, é comportamental. E aí, esse comportamento tem que estar linkado com todo esse contexto. Com a personalidade, com o estilo de vida, com a rotina. Exato. E aí, é esse comportamental que denuncia quando tá um personagem montado. Sim. Então, nesse contexto, né, agora trazendo para a pergunta, já aconteceu muito porque uma falta de autoconhecimento. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa super comunicativa, super ativa, super muito do polo do sanguíneo mesmo, né? Que é energético, solar. E aí, o que eu faço? Como eu tenho esse trabalho educacional, tenho esse trabalho de me posicionar ali com a cliente, eu trago alguma sobriedade para dar um equilíbrio. Então, tenha estratégia sim, mas desde que não te descaracterize. Então, por exemplo, eu tenho 2 óculos e hoje eu estou com um óculos mais dinâmico. Por quê? As minhas cores estão mais sóbrias, as minhas linhas estão mais retas. E aí eu trago alguma coisa na comunicação que vai trazer esse dinamismo e aí não vai me descaracterizar dentro daquilo que eu sou. Então, o papel, né, do consultor de imagem é justamente te ajudar nesse caminho de autoconhecimento. Porque aí você vai trabalhar, sim, de uma forma estratégica dentro da mensagem que você quer transmitir, dentro da mensagem que você quer passar, mas tem uma veia estratégica que não vai deixar você se descaracterizar para transmitir aquela imagem. Seja um batom, uma cor, é muito importante. Tem uma vez que, na verdade, teve várias situações de clientes que compartilharam alguma coisa comigo e depois que ela descobre mais, se conhece mais,
ela muda de opinião, mas não é que ela mudou de opinião, eu ajudei ali a convencer que ela é bonita, enfim. É um caminho, E né? aí teve uma vez que uma cliente, num workshop que eu fiz de Uhum. consultoria de imagem, de coloração pessoal, eu tava falando sobre as cartelas e teve, coincidentemente, umas 5 pessoas que foram a mesma cartela, foi Inverno Escuro. E aí eu comecei a falar mais focada nessa cartela. E aí eu mostrei os tons de rosa, fui mostrando várias tonalidades. Ela falou assim, no meio de todo mundo, eu odeio rosa. Aí eu falei pra ela, gente, essa cartela é com todas as cores que valoriza a sua beleza. Sim. Se você não se identifica com alguma dessa cor, não quer dizer que você não fica bonita. Quer dizer que Sim, você não se você não- sente bem. Perfeito. Passou um mês no máximo. Eu vi essa mulher na rua de rosa, de um macacão rosa, um tom perfeito. Mas ela tava com um semblante tão leve. Às vezes ela falou que não gostava de rosa como uma armadura. E, inclusive, Nossa, muito legal ela essa tinha pauta. falado que não gostava de rosa e que as pessoas achavam que ela era brava. Todo mundo que me vê acha que eu sou brava. Por quê? Ela só usava preto. E preto é uma cor linda, elegante, só que é uma cor que distancia a gente. Sim, Deixa a gente acima, deixa uma mensagem de poder, de força. Isso. Então pensa, ela vivia de preto. E preto tá na cartela dela. Sim. Porém, ela nunca tinha se permitido experimentar um rosa. Sim, porque em algum momento da vida dela colocaram que rosa é menininha, que É. rosa é símbolo de fraqueza. Quando eu vi aquela mulher de macacão rosa, nossa, eu falei, meu Deus, como você tá linda! Aí ela falou assim, viu? Tá na minha cartela, toda feliz. E hoje em dia, você vê, o semblante dela mudou. Parece que, cadê aquela cara de brava? Acabou a cara de brava. Eu acho que é uma jornada que faz junto com a cliente, né? Ali, o primeiro impacto, principalmente se entra num lugar onde não há uma identificação natural com aquela cartela, por questões que de repente tenha passado e querendo ou não, né? Eu sempre falo que forma é movimento, expressão e cor é emoção. Então, de fato, as cores elas têm o poder de nos remeter a determinadas situações, contextos na vida. Elas transmitem mensagem. Toda cor transmite mensagem. Exato. E aí, dependendo, eu posso ter uma relação com o vermelho feliz e, de repente, você pode ter uma relação com o vermelho traumática, dependendo do contexto emocional que o vermelho representa na minha vida e representa na sua vida. Então, para algumas pessoas, o rosa vai ser aconchego, vai ser aquele negócio de afago, de feminilidade mesmo. Para outras pessoas, vai para o lado sombra, fraqueza, se sentir diminuída, se sentir pequena. Então, depende muito da experiência pessoal. Então, dentro desse trabalho, é importante não só a cliente, como também nós, né, profissionais da imagem, abraçar essa pessoa nesse contexto, porque é exatamente isso, é uma jornada que a gente faz até ela se entender ali com aquela cor e aí conseguir trabalhar e se enxergar bela através daquela imagem. Porque a cor, ela é realmente isso, ela vai valorizar as nossas potencialidades. E aproveitando esse gancho, eu também sou do inverno. E eu ia chutar inverno escuro. Eu falei assim, tinha um momento eu vou falar assim, sou inverno escuro. Chuta o meu. Eu acho que inverno frio, brilhante, não, meu, é outono escuro. Hoje eu estou de branco, mas eu tive que trabalhar porque o branco não tá na minha cartela. Mas aí eu adicionei um pouquinho de contraste. Entendi. Eu imaginei pelas cores que você tá usando, daí por isso que eu imaginei que fosse. Daí você foi hoje mais ousada, né? Sim. E aí, dentro desse contexto, eu tinha realmente um problema com rosa. E aí, assim, até lembrando de algumas situações, até dá um constrangimento. Hoje não, você tá com a unha rosa, isso, a boca rosa. E por quê? Porque eu tinha essa sensação que o rosa ele ia trazer um símbolo de fraqueza mesmo. Eu tinha a sensação que o rosa ia me deixar muito menininha, muito delicadinha. Eu não sou delicadinha, né? Eu não tenho essa... E aí, conforme eu fui me inteirando, porque até então eu só usava as cores neutras da cartela. E aí depois eu falei,
vamos ver, vamos experimentar. E aí eu fui indo, eu falei, nossa, não é que eu fico maravilhosa de rosa? E aí, em alguns contextos, em algumas situações, eu acabo usando. Exatamente, em alguns contextos. Porque realmente as cores transmitem mensagens. E o Sim, rosa, ele pode sim ser considerado uma cor que transmite uma ingenuidade, uma uma infantilidade. infantilidade. Tanto que já teve pessoas que, em ambientes profissionais mais sérios, eu recomendei não usar rosa. Uhum. Principalmente para aquela mulher que trabalha com muito homem no Sim. escritório. Às vezes eu tenho amiga minha que é engenheira, vai na Sim. obra. Imagina você, toda com aquela bota lá de engenheira, indo na obra, com um monte de peão. Uhum. E você precisa passar credibilidade. Às vezes você até tem uma pouca idade. Sim. Você talvez até pareça mais nova. Aí você vai lá de rosinha. E vai querer falar as coisas que os pedreiros estão falando tudo que não é. Sim. Que eles fazem assim. Imagina. Para passar uma credibilidade, realmente tem cores que são mais ideais. Mas, por exemplo, no contexto que você trabalha em salão, que você é uma Sim. profissional da beleza, eu acho que o rosa, principalmente esse rosa mais forte, ele comunica uma potência feminina. Sim, com tipo, certeza. uma feminilidade, uma força ali. Uhum. E tudo depende do contexto, né? Sim, sim. Aí vai muito da voz, né? Eu acho que a cor, ela dá uma entonação. Vou até usar o nosso exemplo agora. Você está usando hoje cores que não são da sua cartela. Uhum. E aí, dentro disso, só que isso traz o quê? Um estilo criativo. Porque, né? Com certeza. Será? Será? É um estilo A minha tá criativo. com um brinco de sapato. Traz o estilo criativo. Então, é justamente isso. E até eu trabalho muito, assim, a cartela, ela serve até para vocês que estão nos assistindo, ela é para nos dar uma base de autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento, a gente trabalhar o que é interessante pra gente. Que nem hoje, eu estou dentro da minha cartela. Mas eu amo de paixão usar as cores de outono. Por quê? E muita gente confunde Deus ser outono. Outono escuro e inverno escuro confunde bastante. Isso. Mas por que confunde? Porque também tem a questão da identidade. E aí, assim, dentro do que eu sou, dentro do que eu trabalho, está muito linkado com a naturalidade, essa questão da natureza, essa questão de levar a pessoa as características naturais. Então, a minha narrativa, dentro da minha metodologia de trabalho, acaba estando muito mais linkada a essa nuances outonais do que propriamente inverno. Então, por isso que é muito importante a gente entender que todos esses estudos, que todo esse conhecimento não é um limitador. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Não é pra limitar. Exato. A ideia não é pra você ficar preso na cartela. Ai, meu Deus. Não é posso. outono. Não, é você saber usar. Exato. Né? Até é considerado cartelas primas, né? Isso. Por exemplo, a gente citou aqui outono escuro e inverno escuro. São É. cartelas que têm um contraste maior. Isso, Tem uma predominância de profundidade, algumas com os tons mais escuros. Sim, sim. Mas uma é quente e outra é fria. Isso. Porém, eu consigo roubar umas cores do inverno. Exato. Ela consegue exato. também roubar umas de Isso. outono. E às vezes uma cor que não te valoriza, você consegue usar harmonizando com outra coisa. Sim. E é isso que uma profissional vai te ajudar. Dá pra fazer consultoria, visagismo, coloração pessoal pela internet? Dá. Mas você ter a experiência de uma profissional pra te ajudar diferente. é diferente, porque a internet vai te dar a resposta. A gente vai te dar várias possibilidades. Eu gosto muito de verde água, mas não tá na minha cartela. Mas e se você usar o verde água com verde esmeralda? Isso. Aí a pessoa consegue ver a possibilidade, porque tem que se encaixar com o seu dia a dia, com a sua rotina, com a sua personalidade, né? Perfeito, não é simplesmente estética, exato, moda. Exato. É autoconhecimento, é sobre você. Exato, né? Exato. É isso mesmo. E aí, o que mais? Agora, eu quero perguntar pra você se dentro do seu trabalho, alguma coisa que já aconteceu com você, já teve eu chamo esse quadro de perrengue chique. Perrengue chique. Tá. Que já aconteceu alguma história que você ficou ali traumatizada, levou pra lição de vida, alguma história pra a gente dar uma risada. Ai, gente, perrengue chique, assim, isso é algo... Eu lido com mulheres o dia inteiro, né? E lido com situações diversas o dia inteiro, mas agora, para mim lembrar de imediato uma situação específica que tem... O que eu tenho feito muito é transição capilar, né? Por quê?
justamente por esse movimento, né, dessa vida menos corrida, dessa vida de olhar para si pós-pandemia, né? Nós estamos num tempo pós-pandemia, e aí, após uma pandemia mundial, obrigou as pessoas a olharem para si mesmas, obrigou as pessoas a se entenderem no espaço-tempo que elas estão com elas mesmas. Até dentro da e casa com a sociedade mesmo, né? no geral, dentro da casa. E aí, nesse sentido, elas começaram a se perguntar: por que eu faço alisamento? Por que eu corto meu cabelo assim? Por que eu uso tal cor? E aí, nessa pergunta, nós entramos muito e até a gente usa bastante essa nomenclatura que é a escutativa. O que é a escutativa? É uma escuta que se movimenta ao encontro do outro. Não é só escutar. Não é uma escuta que você fica ali escutando e X, né? Só para ouvir a pessoa, ser um ouvinte apenas. Mas uma escuta que, através daquela escuta, eu capto o comportamento, eu capto o momento que a pessoa tá. E aí, dentre esses contextos, eu tenho, já teve situações de clientes ficarem super felizes com o novo momento, e já teve situações de cliente olhar pro espelho e falar assim, não, chorar e tipo, não tava preparada, né, para transicionar. E é normal, né? E é normal, porque assim, a gente só vai saber. Eu gosto muito da gente, e eu estimulo muitas clientes nesse sentido, se dê a oportunidade de se ver de outra forma. Porque é muito triste. A gente tem cabelo que cresce, né? Cabelo cresce. E aí, assim, já pensou você passar uma vida inteira sem experimentar uma outra face, uma outra imagem? E com vontade, às vezes, de mudar. Com vontade, às vezes, de mudar por medo de não saber se vai gostar, o cabelo cresce. Ou do que os outros vão pensar. Então, assim, eu já tive clientes que acharam, nossa, eu já devia ter feito isso antes. E já teve clientes que fez, não curtiu, esperou que se realizou de novo e tudo bem, né? Tá tudo bem isso. Pelo menos tentou. Pelo menos tentou. Então, assim, já teve contextos, né, nesse sentido, mas foi muito bom, porque tudo isso promove o autoconhecimento e não tem como você saber sem ter passado. Então, tem que passar pelo processo. Legal. E agora, olhando aqui para mim hoje, eu sei que a consultoria de visagismo, ela precisa de uma análise mais profunda, tem a questão das medições. Sim, sim. Mas assim, como a gente tá aqui no ao vivo, vamos lá. Qual que seria, assim, o seu palpite, algo que você observou no meu rosto? Ou às vezes até um conselho, tipo, eu acho que esse cabelo combinaria com você, vai. Vamos fazer uma consulta aqui agora. Vamos fazer uma consulta. Gente, cada profissional tem uma linha de trabalho. A minha linha de trabalho é entender que o rosto, primeiro, ele é tridimensional, né? A gente não é uma forma chapada. Por exemplo, não é um triângulo chapado, não é uma forma chapada, né? Ele é tridimensional. E aí, dentro disso, a gente tem expressão, a gente tem assimetrias faciais. E aí, dentro dessas assimetrias, a gente vai ter linhas que se encaixam melhores numa determinada forma. Mas hoje nós trabalhamos muito com maior presença de linhas. O que é isso? Eu tenho mais linhas retilíneas em um rosto, eu tenho mais linhas arredondadas, eu tenho mais linhas curvas, eu tenho mais linhas... Tô com medo, ela tá fazendo uma introdução tão longa que daqui a pouco ela vai falar assim. Não. Tá tudo errado. Não. Você tem linhas mais retilíneas, né? Você tem as maçãs bem marcadas. Isso conota uma pessoa de personalidade forte, diretiva, né? Que tem essa diretriz para liderança, né? De olhar de um prisma mais de cima, que tem uma posição uma opinião mais forte, né, mais impositiva, por exemplo, está ali num grupinho, né, você é a pessoa que vai se posicionar e vai direcionar para cada pessoa, o que cada pessoa vai fazer. Então, assim, ó, já até a postura ali, ó. Ai, meu Deus. Então, é normal, tá? Então, a gente tem as linhas, elas estão ali para ser uma diretriz. Mas, dentro disso, a gente vai ter o rosto externo e o rosto interno. O rosto externo, ele pode mudar
de acordo com o nosso contexto, com as nossas emoções, com a fase da vida. Já, com certeza, você já presenciou ou já vivenciou esse contexto de fase da vida, né? Você também que está nos assistindo, de numa determinada fase parecer que tá com mais brilho, né? O rosto tá com mais brilho, tá com mais visto, iluminada. mais iluminado. Como já tem contexto que parece que perde um pouquinho o viço, parece que a pele fica um pouquinho mais caída, né? E não tem a ver com a idade em si, e sim com o contexto que a pessoa está vivendo. E isso, dentro do visagismo, a gente entende que a emoção, aí entra a morfopsicologia, a emoção se movimenta pela face. Então, o rosto externo, ele pode mudar as linhas. Então, vai ter momentos que a gente vai ter as linhas um pouco mais curvilíneas, tem momentos que a gente vai ter as linhas um pouco mais retilíneas, mas o rosto interno, e ele não muda. E daqui já dá para ver que a sua lateral ela é bem retinha, né? Diferente da minha, que ela já faz uma curva aqui, ó. Ela já, aliás, já faz uma inclinação, né? Então a gente tem linhas mais fortes que estão relacionadas com a nossa ossatura. Então isso não muda. Mas dependendo do contexto, a gente pode ter ali algumas nuances diferentes num determinado momento da vida. Aí é onde a gente chama de temperamento externo e o temperamento interno. O temperamento interno é o temperamento inato, que ele não muda, né? A gente vem do DNA, né, dos nossos pais, a nossa hereditariedade, e aí tem o temperamento facial. O temperamento facial, ele pode estar alinhado ou não com a nossa personalidade. Eu vi uma vez o meu, não que, né? Mas uma vez eu vi o meu que era um sanguíneo colérico. Agora eu falaria ao contrário. Colérico sanguíneo. Colérico sanguíneo, né? Assim, é uma pessoa super ativa, super comunicativa. O terço da comunicação, ele é bem projetado, né? Mas a sua sobrancelha, porque levanta a sua sobrancelha. A sobrancelha. De botox, se quiser algum patrocínio de botox. A sobrancelha da sanguínea, ela é muito de surpresa. A sua sobrancelha tem hora que ela dá uma arqueadinha. Assim. Isso. Eu sou sanguínea primeira e colérica segunda. E a sanguínea primeira, que é o meu caso, o rosto é sempre assim, ó, de surpresa, né? Parece que tá sempre ali na boca. Assim. Eu falo, parece que tá o tempo, sabe aqueles palhaços faz é a mesma coisa. E o colérico, que tem como primário colérico, já é uma inclinada da sobrancelha, né? Então, quando ele levanta, ele sempre levanta uma depois a outra. E dependendo como você fez agora. E pior que agora eu vou ficar reparando, foi muito sem querer, mas Então, assim, por isso que eu acredito que o colérico vem primeiro. Que legal. Por isso que eu falei que os traços retilíneos que estão vinculados ao temperamento colérico, né? E é isso, gente. O nosso rosto, ele fala bastante sobre a gente. E é muito bom a gente ter esse mapeamento. E eu gosto de deixar isso muito claro. Nós não somos psicólogos, né? E nem temos autonomia para isso. Mas a gente tem a morfopsicologia. E a morfopsicologia é uma psicologia, um estudo voltado para as linhas, os traços faciais, e é através dessa ciência que a gente trabalha os temperamentos, a personalidade, através dos traços faciais. Ai, muito legal, muito interessante. Obrigada por você ter vindo compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Pessoal, depois segue o Instagram da Maria, passa o seu arroba certinho. @vis.mariatereza. Na hora que você colocar @vis, Maria, já vai aparecer, porque o Tereza é com H, com Z, então vis.maria, daí você já vai me achar. É uma foto branco e preto e será um prazer receber vocês. Foi muito legal e eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse novo espaço. Sucesso para essa nova fase. Amém. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente conhecimento, por ter nos inspirado, e espero também te ver nos próximos movimentos. Sim, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Joy. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até mais.
Até o próximo programa. Depois comentem aqui embaixo se você se identificou, qual que é o seu formato de rosto que você acha que é, se você tem ali alguma história de mudança de cabelo que deu errado, Sim. que a gente quer saber, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau. tchau.